A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Olá, amigos, e mais uma matéria muito especial para você aqui na AltV, comigo, com o Fábio Seródio, hoje trazendo um personagem muito importante nesse momento pandêmico do mundo, é claro. A gente tem falado muita coisa, eu, o Seródio, a própria imprensa, muita gente conversando a respeito, afinal, é a manchete do momento. Até cansativa, mas também é bom se informar. E a gente fala muito como leigo. É bom ouvir quem está por dentro do assunto. É um vírus que está dando um baile em todo o mundo. Até os maiores cientistas do mundo ainda estão estudando, buscando uma fórmula de parar esse maldito vírus. Por enquanto, ele vai goleando a gente. Mas também a gente vai sobrevivendo e aprendendo. É claro que isso aqui é um programa de esportes e vamos citar muita coisa em relação à pandemia, futebol, a volta do futebol, a expectativa da volta. A gente está com saudade de ver a bola rolando. Hoje, dia dos namorados, e a namorada bola, a namorada maior do futebol, deve estar muito solitária ultimamente. Meu amigo Fábio Seródio hoje até exagerou. Trouxe realmente um cientista, um cara que conhece por dentro, por fora, conhece futebol. Eu, em homenagem a ele, vim até de branco. Não é de branco, não é bem um jaleco, mas fazer o quê, né? A gente faz o que pode. É, vermelho, é sangue, cor do sangue. Meu caro Fábio Seródio, apresente o nosso convidado hoje, mais uma vez, um ótimo convidado para você e para a gente se informar um pouquinho mais. Bom, vamos lá. Primeiro apresentar os convidados. O nosso convidado, ele conhece muito de artes, ele é um curador da Dona Rosana, e, além de ser curador da Dona Rosana, é um cientista. E a gente não costuma conversar sobre assunto sério com pessoas que não tenham conhecimento de causa, por isso, Dr. Jorge Pagura, que já foi secretário municipal de saúde, já foi secretário estadual de esportes, hoje coordena os médicos da CBF nessa tentativa de retomada do futebol em meio a essa pandemia. Ele também é o coordenador dessa possível volta do futebol via CBF, com vários médicos. Eu recebi todo o documento aqui do Dr. Pagura contando o que ele pensa em fazer, o que os médicos conversaram a respeito desse assunto. E é lógico, com muita honra, a gente recebe o Dr. Pagura. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção com o pessoal do Futebol em Rede para falar sobre esse assunto, a pandemia e a possível volta do futebol. Muito obrigado, doutor Pagura. Opa, tá sem som. Ele ficou sem som. É que eu realmente tirei para não atrapalhar vocês, então agora já abri também. Então vamos fazer de novo. Não, foi no deu só. Eu estava cumprimentando vocês, estava cumprimentando, com o maior prazer, Fábio, Sérgio, todos vocês, e também o Quartarolo, que é do grupo, todos aí realmente, que a gente tem o maior prazer sempre de estar juntos. Bem, do ponto de vista, eu sou neurocirurgião, que de tanto que a gente trabalhou, e trabalhou cercado não só de médicos do esporte, mas fundamentalmente de infectologistas e infectologistas de altíssimo padrão, de altíssimo nível científico. Então a gente conseguiu aprender um pouco, mas essa doença, como foi falado mesmo, ela é tão complicada que acho que talvez eu entenda um pouquinho mais do que vocês e os outros entendam um pouquinho mais do que eu, porque a cada dia se aprende, é um filme. É uma pandemia complicada, um vírus estranho, um vírus que dá baile em todo mundo, nos testes também, para a sua avaliação. Não se encontra ainda uma medicação adequada e não temos também uma vacina própria. E ele é tão estranho também, esse é um grande problema, que os testes que a gente faz, aqui no Brasil se testa muito pouco, infelizmente, de prevalência, vai ver quais as pessoas que teoricamente já estariam imunes, porque qualquer outro tipo de virose, você desenvolve o IgG e está imune. Até isso eles põem em dúvida se o IgG ele é neutralizante ou não. Então, você tem uma prevalência aqui no país entre 5% e 7%, a gente tem visto isso, que é muito pouco. Então, e também não se entende por que você atingir uma prevalência às vezes de 20%, quer dizer, 20% da população contaminada, isso aconteceu nos países da Europa e vários, de repente o vírus acaba diminuindo e a situação volta ao normal. Então, muito difícil de todo mundo entender. Estamos vivendo aí nesse momento
um pico. Então, a gente realmente não consegue entender muito bem também os critérios. Quer dizer, eu sempre fui favorável, como você falou, secretário da Saúde, eu teria fechado primeiro tudo, realmente para valer, no começo, testado e flexibilizando aos poucos. Então, não nem fechamos, nem foi tão competente o fechamento, nem uma porcentagem realmente muito baixa, e também se abre na hora que a curva ainda não está na descendente. Então, a gente fica muito preocupado. Mas a gente tem que encarar de frente, ver o mundo como ele é, todo mundo passou isso, e nós temos que voltar aí realmente a começar a pensar na volta, porque nós estamos já passando da 24ª semana, sempre entre a 20ª e a 22ª semana, que sempre foi o pico nos outros locais. Nós já estamos na 24ª semana, ela estabilizou num platô, sobe um pouco, baixa um pouco, e a gente espera que a gente possa logo ter uma tranquilidade maior. A gente continua mesmo com essas liberações, agora houve uma liberação de shopping, de lojas e tudo mais, que se mantenham as medidas de cuidados higiênicos, como lavar a mão, cuidado respiratório, toaleta respiratória, colocar, quando for tossir, o antebraço, andar de máscara direto, água e sabão, álcool gel, enfim, tudo aquilo que todo mundo já não aguenta mais aí ouvir falar para utilizar, mas tem que cada vez mais enfatizar. E no futebol, nós estamos trabalhando no dia 15 de março, depois de ser decretada a pandemia, houve uma reunião na CBF, o presidente Rogério Caboclo realmente suspendeu todas as atividades do futebol, promovidas pela CBF, o que foi acompanhado pelas federações. E no dia 16 nós já começamos a trabalhar. Porque você tem dois tipos, agora nós já estamos entrando quase que numa terceira fase. A primeira fase é o seguinte: para e segura. A segunda fase você programa como você vai retornar. E a terceira fase começar a avaliar o seu retorno, se esse retorno está competente, está seguro ou não. E nós já estamos entrando na terceira fase. Mas sabe, Fábio, ontem nós tivemos aí que eu considero até histórico. Nós tivemos aí um webinar, né, pela CBF, com mais de 370 pessoas aí participando, e onde nós colocamos 6 clubes, 3 da Série A, 3 da Série B, que já tinham retornado aos treinamentos em um espaço de quase um mês, que seria um espaço para a gente ver como as coisas funcionam. Eu fiquei extremamente satisfeito de ver Grêmio Internacional no Rio Grande do Sul, os locais onde estão permitidas essas atividades, a parte de Santa Catarina, e nós tivemos Florianópolis e tivemos também em Chapecó, Belo Horizonte também, ali nas regiões, que Belo Horizonte está fechado, mas um é em Contagem, o outro é próximo também, o Atlético Mineiro e o América Mineiro. E eles fizeram esse retorno, porque uma coisa foi muito clara, é bom a gente deixar, às vezes o pessoal fala, pô, mas como é que vocês querem voltar? Não, a CBF não é que ela quer voltar, a CBF trabalha para quando olha, esse protocolo vai deixar com que a gente está tudo fechado e o futebol é a grande dama da história, embora a gente reconheça o papel do futebol dentro do Brasil, mas não é isso. Nós nos preparamos para o seguinte: quando as autoridades municipais, que têm a delegação de abrir espaços e liberar atividades, isso foi dado até pelo Supremo Tribunal Federal para os estados e municípios. Quando isso tiver, nós estamos prontos de uma forma muito competente. Então, tudo isso estava escrito no protocolo que você recebeu, um protocolo que praticamente esgota o assunto. E nós temos 6 consultores infectologistas, 2 revisores da maior qualidade, o professor Sérgio Wey, da Escola Paulista de Medicina e do Einstein, o professor Clóvis Zar, da Universidade Federal do Paraná, e presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Demos conhecimento, compartilhamos ao Ministério da Saúde, compartilhamos ao Conselho Federal de Medicina, através do presidente da Câmara Técnica, Emanuel Fortes, de Medicina Esportiva. Então, nós temos um documento espetacular, que pode ser que daqui a 15 dias eu precise mudar tudo, porque todo dia tem alguma novidade. Essa é a realidade que a gente está vivendo. Mas fizemos
enxertando com cuidado. Esse protocolo já estava mais ou menos pronto, já há um mês e pouco, mas foi bom que a gente foi segurando, porque não achava nem que era extemporâneo a gente colocar esse protocolo antes que se falasse em abertura, embora eu tenha me reunido com 142 médicos do futebol. Dos clubes, a gente fez 4 reuniões, uma média de 35 pessoas cada um, discutindo cada um deles. Então, todos eles tinham conhecimento das bases que eram para ser aplicadas no protocolo. E todos eles fizeram isso. Então, todos os protocolos obedecem realmente a parte básica dele, que é a testagem, as medidas higiênicas, medidas de desinfecção do lugar, utilização de máscara, espaçamento, e dividimos em 5 fases, que é a fase preliminar de testes, a fase de treinamentos individuais em pequenos grupos, que vai sendo progressiva, a fase de treinamentos coletivos, a fase das competições e o acompanhamento geral de tudo isso. Então, eu estou aí à disposição para o que vocês quiserem perguntar. Eu diria que eu fiquei muito contente com o que eu vi ontem, porque mesmo em alguns clubes tendo sido detectados atletas com o PCR positivo, que mostra que estavam com Covid, seguir a orientação do afastamento, o monitoramento de todos aqueles que estavam no mesmo grupo, e passado 15 dias, 20 dias, ninguém adquiriu Covid dentro de nenhum desses centros de treinamento. Então, a gente começa agora a pôr à prova. Agora todos estão testando, todo dia eu recebo isso, nós temos um grande banco de dados que nós estamos fazendo, e isto para que eles terminem os campeonatos regionais. Eu tive reunião, para você ter uma ideia, eu reuni com todo o pessoal, na figura de um dos nossos vice-presidentes, o Edinaldo, que um pessoal do 10 federações do Nordeste, Norte e Nordeste, Centro-Oeste, até Brasília, que nós temos no futebol de clubes da Série D, eu participei da reunião da Federação de Brasília. Então, todos estão andando na mesma história, todos estão realmente testando, mandando para nós os resultados, a gente tem conversas diárias, e agora, então, nós estamos nessa terceira fase. A primeira, parar, a segunda, planificar e escrever, e a terceira, ver se os resultados disso, e realmente sempre atentos a novas normas do Ministério da Saúde ou publicações competentes que possam fazer com que a gente mude. É um resumo grande, mas não dá para ser menor. Lógico. Também a pandemia durou 3 meses, né? Não dá para resumir em 5 minutos. Doutor Pagura, eu tenho visto aí que o senhor tem participado, estou até com uma matéria aqui que está no Globo.com, que o senhor falou com o pessoal da Paraíba, com tanta gente, falou com o pessoal do Ceará, falou com todo mundo. Eu converso muitas vezes com o doutor Fernando Solera, que é um fã seu e que fala que realmente o trabalho é muito bom. O que me preocupa é que eu acho que o futebol faz parte, né, do Brasil, né? Ele faz parte da coletividade, da sociedade. E o senhor fala uma coisa no começo, que eu, não sendo do ramo, eu também sempre defendi. Eu acho que nós, no início, nós fomos muito paliativos. É mais ou menos quando o pneu do carro está desgastado, você não troca, bota um mais ou menos e vai andando mais um pouquinho. Daí um dia o carro capota, o carro quebra, o carro se perde na marginal, cai dentro do rio. Então, paliativo por paliativo, ou por pressão política, ou por interesse, ou por realmente temer um problema econômico, tudo isso foi acontecendo num país como o nosso. A gente ouve falar, por exemplo, Portugal fez um bom trabalho, mas Portugal cabe dentro do estado de São Paulo. É mais fácil administrar? Mas realmente eles foram competentes. A Nova Zelândia, por exemplo, diz que já erradicou o vírus, mas também fechou as fronteiras, ou seja, continua uma ilha lá dentro, mas são 5 milhões de habitantes, são 2 bairros de São Paulo, 1 bairro de São Paulo, vamos colocar dessa forma. Então, aqui tudo é mais difícil, até fiz essa analogia, porque o Brasil é um continente, certo? O senhor falou dos campeonatos estaduais, que daí é mais localizado. Mas a gente tem a perspectiva da Copa do Brasil, que abraça todo o Brasil. O Campeonato Brasileiro de Recife para baixo abraça também praticamente todo o Brasil. E essas competições estão pendentes. E o senhor falou nessa reunião lá com o povo da Paraíba que não tem jeito de isolar atletas e delegações, pelo que eu entendi, para disputar, por exemplo, um campeonato brasileiro, onde a logística da viagem, há realmente aeroporto, há confraternização, não, encontro, né?
o isolamento não vai acontecer, o isolamento social, ou seja, vai esbarrar em muita coisa. E aí que está a complicação. A verdade é que a gente não sabe se o campeonato volta esse ano, não é, doutor? Olha, como eu disse no começo, nós dependemos muito da abertura e do circuito epidemiológico que existe nos municípios. Realmente, se você for contar que a gente tem Série A, B, C, D, A1 masculino, A1 e A2 feminino, nós estamos falando de 180 equipes, não estou falando nem de base. Elas são assim porque tem ainda competições, além dessas, tem a Copa do Nordeste, mas todos os times que disputam a Copa do Nordeste estão incluídos nesse grupo. Veja, eu acho que nós temos que estar prontos para começar. Quem falar em data para começar, Luiz, eu vou te falar uma coisa, está errando. Toda vez que falar em datas é raro. É alguns epidemiologistas, aqueles que têm. É uma situação imprevisível. Como nós todos esperávamos que a gente tivesse, como eu te disse, numa descendente. Na 23ª, 24ª semana, realmente não vimos isso. Mas a gente tem que estar pronto para trabalhar. Quer dizer, em alguma forma tem que começar. Não adianta a gente querer... Eu tenho falado isso tudo. Quer dizer, não adianta querer comparar com a Alemanha. Eu morei na Alemanha, trabalhei como neurocirurgião, trabalhei na Universidade de Hannover, na Alemanha. E a Alemanha não tem nada a ver com o Brasil em termos de organização. Não estou nem falando mais de poder aquisitivo e organização. E tem uma coisa que o pessoal precisa entender. A não ser os estaduais que estão na sua fase final, todos eles estão na Europa no fim de temporada. E nós estamos com 1.800 jogos, precisamente 1.734, fora a Copa do Nordeste, para que a gente possa realmente começar. Então, querer falar de vou confinar todo mundo, vou testar todo mundo, e vou fazer todo mundo, esquece, não é a nossa realidade, nós não podemos. E nem isso vai ser tão seguro, porque é muito complicado. Você pode testar hoje, eu tenho que deixar ele hermeticamente fechado, vai numa bolha. Os Estados Unidos vai fazer isso com a Liga, vai levar todo mundo lá para a Flórida, vai fazer, vão fechar, vão colocar nos hotéis. Mas é uma outra realidade financeira, é uma outra realidade de calendário, é uma outra realidade de competição. Como você falou, nós vamos atingir quase 104 municípios, não é fácil. Mas a gente acredita que chega uma determinada hora que isso vai ter que ser flexibilizado e a gente tem que começar. Lógico, vai começar como todos começaram, com todos os preceitos de segurança, com uma avaliação epidemiológica, um inquérito epidemiológico extremamente rígido, e vamos começar. Nós estamos, para você ter uma ideia como a gente está organizado, além desse protocolo que nós fizemos, está praticamente pronto uma diretriz que regulariza esse protocolo, que cuida da chamada área sensível. Esse protocolo está cuidando desde a chegada do atleta no treino, se passar pela competição, a concentração, como pode se alimentar, como pode transportar, como deve fazer. Aí nós chegamos na área sensível, aquela área que vocês conhecem muito bem, aquela área que é a área onde ocorre o coração do jogo de futebol, entre os atletas, entre os árbitros com auxiliares, entre a segurança, entre a imprensa, entre todo mundo. E esta é aí é que nós vamos ter que ter realmente uma rigidez, quer dizer, em todo ponto, desde o começo, desde o ciclo, desde lá, da hora que ele chegou para treinar até a hora que eles forem pôr a bola rolando. E a gente está realmente muito seguro. Vai sair uma diretriz entre nós, departamento de competições, departamento de comunicações e departamento de marketing, porque tudo isso envolve toda uma nova. O nosso é lógico que a gente está muito mais preocupado e é muito rígido nisso, com a integridade física dos atletas. Então, não dá para dizer que a gente não vai ter campeonato. Nós vamos ter agora essas fases do estadual, vamos ver como as coisas ocorrem, mas nós não trabalhamos com a hipótese de não jogar, embora a gente não saiba. Como eu te disse, a gente fez um protocolo maravilhoso outro. Hoje pode ser que daqui a 2 dias saia alguma nova. Olha, não é bem assim, tem que usar uma outra coisa. A gente está muito atento a isso. O que nós temos que fazer com todos os segmentos de atividade produtiva dentro do país? Sejam eles aqui o futebol é uma atividade que envolve 54 bilhões, para você ter uma ideia, 0,72% do PIB, mais de 150 mil
empregos, pegando a cadeia toda, fora o paralelo que realmente o futebol é uma coisa do país todo, né? Não é uma coisa localizada. Então, nós temos que trabalhar para voltar, mas nós não temos que forçar para voltar, são coisas completamente diferentes. Entendeu? Então, nós estamos aí, eu diria para você que nós estamos preparados, confiantes que também, porque o que vai acontecer é que essa epidemia vai virar uma pandemia, nós vamos ficar realmente convivendo um pouco com o vírus. Então, medidas protetivas vão ser utilizadas e vão ser flexibilizadas à medida que essa curva vai caindo, que o nível de população teoricamente imune ela vai chegar aí até aquela que a gente chama às vezes de imunidade de rebanho, quando você tem mais do que 50% da população que foi acometida, então é difícil, o vírus já não tem como passar, como transmitir, e você acaba tendo essa imunidade aí que a gente chama comunitária. Mas nós vamos lá, eu confio que nós vamos ter futebol. E olha, o Stolera gosta muito de você citou ele sempre cita muito você. Obrigado. E é um grande amigo nosso. Doutor Pagura, eu acompanhei, eu li o protocolo que foi enviado para mim. Aliás, muita gente, quando pega um papel desse, começa a procurar, primeiro, pelo em ovo. Ah, não pode beijar a bola, virou assunto e ninguém falou. O protocolo, o tempo todo, os termos sugere, aconselha, não é uma regra, uma imposição, é uma sugestão, é uma postura dos médicos em relação à volta do futebol. Só que, aí eu vou usar um pouquinho a Europa de espelho, o senhor vai entender o motivo. Lá, eles têm uma vantagem que nós não temos aqui, que é a educação. O futebol, principalmente o futebol brasileiro, apresenta alguns desvios de conduta. Se na Espanha alguns jogadores andaram fazendo churrascos e festas antes da volta do futebol, imagine o que vai acontecer no Brasil, já que não existe uma conduta, não existe uma educação para isso. As pessoas fazem o que bem entendem e dane-se o resto. Quer dizer, aqui, fazer o protocolo, o maior desafio é fazer a pessoa ter consciência de que tem que executar esse protocolo, tem que ser rígido em relação a esse protocolo. Por isso, cabe a pergunta, em se fazendo o protocolo, eu vi até que tem lá termo de responsabilidade, termo do médico, para também assinar a respeito dos testes que o jogador está fazendo e tudo mais. Não seria necessário que acompanhasse esse protocolo uma série de medidas punitivas, doutor Pagura? Veja, Fábio, é uma sugestão porque nós estamos começando o treino e nós temos uma fase depois que entra numa competição, antes da nossa competição, que são as competições estaduais, que não são da CBF, cuja prerrogativa e organização são das federações. Todos têm entendido isso. Primeiro eu digo para você, primeiro você sugere, aí você vai regular, como eu digo, dentro do clube, é uma responsabilidade individual deles e do ponto de vista médico. E o médico realmente tem que tomar cuidado. Foi o que eu conversei com todos eles, eu fui muito claro. Com 142 que nós conversamos. Falei, olha, se vocês tiverem algum problema e estiverem seguindo o protocolo, vocês vão ter em mim um grande defensor, e na CBF também. Se não tiver, realmente, vocês esqueçam que eu não vou defender ninguém, não vou ajudar ninguém. O médico tem a responsabilidade, além como médico, nós somos treinados para salvar as pessoas e para manter a integridade física. Então, na hora que ela está na mão do médico, o médico nessa não pode abrir mão. Dentro do clube, a gente não tem muita interferência, quer dizer, praticamente não tem nenhuma. O clube é uma entidade privada, afiliado, que realmente faz os seus treinos. Nas competições estaduais, vai caber a cada estado e cada federação controlar. Agora, no campeonato brasileiros, aí nós vamos controlar, por isso que tem uma diretriz. E essa diretriz é extremamente rígida, vai ser controlado, sim. Desde a temperatura de quem chega, aquela chamada área sensível do jogo de futebol, ela vai ter um controle rígido, distribuição de credenciais realmente com cores diferenciadas e não vai entrar ninguém, nem o dono do time, que não tiver credenciado para entrar naquele setor. Então, você tem uma ideia, antes dos jogos, o que está previsto? Nós temos um questionário epidemiológico, 4 horas antes eu tenho que receber esse questionário
que consta o exame de temperatura e toda uma série de perguntas de sintomas da Covid, que tem que ser enviado à CBF 4 horas antes, não só por eles, mas com os árbitros também. Está definido cada grupo que máscara vai usar, que tipo de máscara, aquele que usa além da máscara o face shield, que tipo, como o Gandula vai pegar a bola, como ele vai higienizar a bola com álcool líquido. Então está tudo regulamentado. É para ser seguido. Primeiro que se não tiver adequado, não entra. Estou com 37,6 de temperatura, acho que não é nada, 37,5 para cima não entra. Pode ser o melhor jogador do time, não vai entrar. E o médico, que a gente confia muito, que o médico responde não do ponto de vista esportivo, ele responde no nosso conselho regional de cada um, ele vai assinar embaixo, viu, Luiz? Ele vai assinar embaixo para que a gente... Então, não que eu não confie, hein? Não que eu não confie, mas realmente eu não posso abrir mão desse controle, porque aí a responsabilidade num campeonato da CBF é da CBF. Você entende? Dentro do clube hoje, essa responsabilidade é do clube, é do presidente do clube, do diretor do clube. No campeonato regional, no estadual, no caso, nós não estamos com o regional, estamos com os estaduais nas finais, a responsabilidade é toda da federação e de seu comitê médico, quando tem, e dos médicos responsáveis. Quando chegar na competição da CBF, assim é a estratificação realmente que a gente usa. Já está pronto diria para você que está pronto, falta burilar uma ou outra coisa. Olha, tudo está estudado, mas vai faltar alguma coisa, vai escapar. Como você falou, o pessoal procurou, nós já lançamos, não tivemos uma crítica a esse protocolo. Tivemos uma colocação, não pode beijar, e não pode beijar a bola mesmo. Não é que você vai proibir de beijar a bola, né? Isso aí vai estar orientado, vai ter a parte dos lenços ali disponíveis, lugar, quer dizer, ninguém vai punir, vai dar cartão vermelho, aliás, é uma recomendação da própria FIFA, que você não puna com cartão vermelho, mas você vai chegar e vai analisar, a primeira vez você vai conversar com o jogador, vai tentar o máximo para que você evite uma contaminação. Às vezes são hábitos não tão, eu diria para você, em termos de etiqueta, não tão bons, mas que às vezes eles viraram quase que automático de quem está jogando e não percebe. Então nós vamos, alguma coisa que é muito inerente ao jogador vai ser chamado. Não pode trocar camisa, não pode trocar nem flâmula. Você entendeu? O hino é para ser ouvido, não é para ser nem cantado. Vão entrar separados. Entra primeiro o árbitro, depois entra o time mandante de casa, embora não tenha público, depois entra o time visitante, e na saída a mesma coisa. Então, tem tanta minúcia isso que o pessoal está mais para criticar, porque a gente foi muito chato, mas tem que ser do que realmente se faltou alguma coisa. Foi visto, revisto, reolhado, relido. Eu vou te dizer, isso aqui nem tese de doutorado em mestrado. Cada vez que você lê, você acha que tem que acrescentar alguma coisa e mudar. Chega uma hora e falou assim, estamos bem, depois agora nós só vamos mudar realmente coisas assim importantes. Amanhã vem alguma medicação profilática que tem que ver se pode tomar. Aí tem que chamar o Solera, viu, Luiz, que é seu amigo aí, em relação ao doping, para nos assessorar, que está sempre conosco. Então, a gente tem que tomar bastante... Não é que a gente não vai controlar, a gente primeiro sugere mesmo, porque essa fase não é nossa. Era a fase para que voltasse aos treinamentos. E, olha, eu te disse, ontem eu fiquei muito contente. Olha, a Alemanha, a Espanha, ontem eu vi desde montagem de tendas especiais para fazer os testes, não estou falando clube de Série A, até a utilização de drone para ver a marcação que eles tinham que ficar dentro do campo. Vale a pena assistir, depois eu passo a citar no link da CBF. Legal. Eu não estou falando, e não tem essa história, não tem protagonista, olha, o meu é melhor, o outro é melhor, aquele é melhor. Não, estão seguindo tudo a linha mestra. Realmente, e todos eles conheciam o plano da CBF desde março que nós estamos comentando, nós temos um grupo de WhatsApp que eu falo com Série A, B, C, base, com todo mundo. E agora mesmo estava vendo o pessoal de Caxias me mandando o resultado dos testes, discutindo se usavam ou não máscara durante o treinamento no campo. Então, a gente faz assim o máximo e está tendo não é nem uma colaboração, é um comprometimento espetacular da parte médica brasileira. Eu falei para eles, eu saí daqui orgulhoso ontem, eu terminei dizendo, eu podia chamar de competente, de responsável,
de comprometimento, mas eu posso chamar a palavra de orgulho de ver 6 equipes de diferentes condições socioeconômicas e financeiras, uns de Série A, outros que já foram da Série A, mas estão na Série B, vendo da forma como eles apresentaram. Uns fizeram um teste com PCR, outros fizeram com teste rápido, outros com point of care, o venoso mais rápido, outro venoso, mas todos eles tentando se estabelecer realmente dentro daquilo que pode, usaram os questionários e não temos, veja, nós não temos dentro, veja, nós tivemos o Atlético Mineiro, um que foi afastado, realmente porque teve um problema, e todo o restante já fizeram 15 dias, vão ser retestados, ninguém apresentou sintoma nenhum, ninguém realmente teve nada. Aqueles que tinham PCR também saíram. Então, hoje eu diria para você, abriu shopping center, abriu loja, abriu restaurante, abriu farmácia, a farmácia é primeira necessidade, o supermercado também está aberto. Eu diria que não tem lugar de maior segurança. Por quê? Primeiro, porque os médicos trabalham com um grupo fechado. Onde ele conhece o atleta, se o atleta foi na balada na noite anterior, do jeito que ele chega para treinar. Segundo, que ele tem um questionário e medida de temperatura. E terceiro, realmente, que com todo dia ele tem essas medidas protetivas para cuidar, coisa que a gente seguramente não vai conseguir fazer isso dentro por mais que seja a organização de um shopping ou de uma loja, ou manter aquele distanciamento, aquilo tudo. Então, eu confio que a gente vai voltar seguro. Agora, você vai ter chance de contaminar? Vai. Eu, terça-feira passada, tive que operar, fui lá no Einstein, que é um dos hospitais, o 38º hospital, considerado o melhor hospital do mundo. E eu entrei lá, então tem um setor de fluxo todo de proteção. Mas é o que eu digo, eu cheguei lá, eu entreguei o carro para o manobrista, medi a temperatura, quando saí do manobrista eu lavei a mão, troquei a máscara, aí eu cheguei no centro cirúrgico, tive que abrir o armário, pôr a roupa aí, será que quem pôs a roupa? Então, realmente veja, eu estou falando de uma das melhores estruturas mundiais. E eu não posso garantir que não vai ter nenhum problema. Como se eu não for passar visita, se estiver naquele andar e algum tiver com Covid, não pode parar a estrutura toda. Você afasta aquele, põe em quarentena, observa e faz. É assim que o futebol vai indo. Vamos colocar todo mundo junto, fechar cada 3 dias fazendo um teste. Ora, se tiver um campeonato curto e dinheiro para isso, tudo bem. Agora, nós temos que fazer uma outra coisa também. Nós não podemos competir com a saúde pública. Eu posso fazer testes mesmo adquiridos da iniciativa privada e nós vamos testar todos antes do brasileiro de novo e durante o brasileiro vamos fazer um estudo de prevalência para ver quais aqueles que já vêm estão imunizados. Para isso a gente está fazendo um grande banco de dados. Mas a gente tem que ver também que a nossa realidade é outra. Nós estamos hoje vivendo talvez esse tipo de problema em relação à pandemia, que ela não caiu ainda, não se tem um número exato. As estatísticas acham que nós temos pelo menos de 6 a 10 vezes o número que está sendo anunciado. Nesse ponto, nós não estamos conhecendo bem a doença, mas a mortalidade, embora qualquer morte para nós seja uma coisa muito trágica, mas aí a porcentagem da mortalidade também não é tão alta quanto a situação está. Estamos tratando o nosso sistema de saúde, que é um sistema combalido, que a gente sabe, que não adianta também comprar 200 mil respiradores se eu não tiver ninguém para operar, né? Eu preciso de fisioterapeuta respiratório, preciso de auxiliares treinados. Então, de qualquer forma, nós não podemos querer falar, nós vamos fazer igual a Alemanha. Primeiro que não vai conseguir fazer, porque a gente consegue. Nem a Itália, como você falou, nem a Itália nem a Espanha vão segurar a rigidez do alemão. Eu sei que eu morava lá porque eu tinha uma reunião que começava às 6:45, eu já tinha que ter visto toda a enfermaria e eu nunca vi o meu chefe chegar nem 16, nem 14. Ele chegava às 6:45. Você vai numa cidade como Berlim e fala assim, o ônibus vai passar aqui às 7h14. E ele passa às 7h14 com toda a grandiosidade de Berlim. Então não dá para querer comparar, esquece. Mas nós temos que ser uma rigidez e uma segurança muito grande, isso que a gente fez. Doutor, só uma pergunta a mais da minha parte, até porque já estamos na reta final, e é um assunto palpitante que, infelizmente, vai ficar palpitante por um bom tempo. A gente falou dos jogadores. Por exemplo, eu sei que a cobertura da imprensa não será como antes, né? A gente ficava dentro do campo, vestiário, outros tempos e bons tempos. Mas agora, por exemplo, a emissora que for fazer a cobertura, sei lá, rádio, TV, jornal, internet, essa emissora terá que também fazer os testes, vocês botaram isso no protocolo, ou seja, o cameraman terá que ser testado, ou pelo menos ter a prova lá de que foi testado, que deu negativo, enfim.
esse outro lado do futebol que não envolve tanta gente, mas que envolve pessoas também, e pessoas que não estarão no dia a dia com os jogadores e que vão e vêm para suas casas, aquela coisa toda. Embora a gente esteja trabalhando muito em casa, mas vai haver um momento, vai ter que ter alguém lá para filmar, para entrevistar, provavelmente, talvez até para narrar. Esse pessoal, dentro do protocolo, de que forma ele entrou ou ainda não entrou? Bom, isso, Luiz, estou te chamando de Luiz, acho que pode, né? Pode, claro. Somos amigos há tanto tempo. Claro. Isso está sendo regulamentado pela diretriz. Você tem dois tipos de alteração. Uma que a gente chama na chamada zona, que é essa zona importante, que nós chamamos de zona sensível, onde vão estar todo mundo junto. Esse, nós vamos recomendar que as empresas, quer dizer, testem, não pode a CBF testar isso, mas nem os jogadores vão estar testados 24 horas ou 48 horas antes de testar. O que eles vão ter que se submeter é realmente aquela rigidez. Então, nós já temos, para os câmeras que estiverem dentro do campo, eles vão ter que usar um determinado tipo de material e vão ter determinadas obrigações. E o que a gente pode dizer, dificilmente eu posso adiantar alguma coisa para vocês, quer dizer, por exemplo, aquela zona mista vai ficar inviável de se fazer. Então, nós que reconhecemos, por isso que o Departamento de Comunicações está envolvido nessa diretriz. Respeita-se toda a base médica, mas ele tenta não flexibilizar a segurança, mas flexibilizar como vai ser realmente aí cada segmento. Então, a parte da imprensa, que realmente ela tem um papel espetacular em todos os sentidos, principalmente no futebol. O futebol sem público, sem imprensa, realmente a gente realmente fica numa situação mais chata. Eu costumo dizer que nós vamos começar a vir no início o barulho do silêncio, né? Que é uma coisa estranha, mas que realmente é isso. Mas a imprensa vai ter o seu lugar. Nós não podemos, por exemplo, os seguranças, eles vão estar com máscara e com face shield, já estou fazendo. Então, é aquele que não dá para eu testar toda hora, porque você imagine, Série A, 10 rodadas, Série B, mais 10 rodadas, mas Série C, quer dizer, não, inviável esse tipo de controle, mas há o controle de proteção. Como vai ser inviável, por isso que eu digo, não dá para a gente querer achar o futebol, tipo, está no meio de uma baita pandemia e só o futebol abre. Não. É quando as outras situações estão abertas. A mesma coisa no shopping. Seguranças vão estar lá, a empresa vai procurar fazer o seu trabalho, a gente vai exigir, o médico que vai estar na ambulância, esse sim vai estar com face shield, o maqueiro vai ter que usar luva, você entende? O outro não vai precisar usar, enfim. Então, uma série, até o álcool gel, os totens de álcool gel distribuídos, quer dizer, nós vamos utilizar para jogadores que vão estar em campo, que são os únicos que vão estar sem máscara, por enquanto são os jogadores e o árbitro. Nós estamos discutindo o auxiliar por causa da... E os jogadores, na hora que estiverem no aquecimento e também mantendo uma certa distância. Os outros vão estar todos de máscara, todos vão ser medida a temperatura, quer dizer, nós vamos tratar como a gente pode tratar um pool de 250, 230 pessoas. Não vai ter um número maior do que pode caber numa arena, nós temos arenas de diferentes tipos, então tudo isso está sendo estudado. Os clubes vão ser obrigados a chegar com a máscara. Se vierem de ônibus, com 2 ônibus, não vai ter que vir se for com um ônibus só, eles vão ter que vir de ônibus e face shield, vão ter que estabelecer a distância. Está tudo realmente controlado. Onde a pessoal de imprensa e segurança vai ser isso. Então, chegou lá. É o grande locutor da área que vai transmitir. Você põe o termômetro deu 37,6, vai embora. O árbitro, se tiver com 37,6, vai embora. Só que o árbitro já tem antes o questionário dele 4 horas antes. Então, está muito checado. Eu acho que nenhuma atividade vai fazer uma checagem tão rígida quanto ao futebol. Agora, poder contaminar ou não é do jogo. É difícil a gente saber como faz. Os alemães tiveram... O alemão, como eu te disse, é organizado. Aí os alemães puseram no GPS se algum do jogo está jogando clube X versus clube Y, né? Pra gente... Aí o jogador do clube X teve alguma coisa. Você vai tirar todo mundo? Não. Aí o alemão, porque é mais organizado, disse assim, não, nós vamos avaliar pelo GPS se ele teve 15 minutos de contato, somando todos os contatos com algum outro jogador. Aí perguntar, mas 15 minutos por quê? Aí também não tinha resposta. Então, você vai ter que conviver em como todas as atividades. E tomar um cuidado, afastando e olhando. E, lógico, se
você tiver um contaminado é uma coisa, se você tiver 5 é outra história. Então, a coisa já teve uma outra transmissão, são outros tipos de medidas que a gente vai ter que tomar. Doutor Pagura, eu quero agradecer muito a presença do senhor, os esclarecimentos do senhor. Quero reiterar aqui que, por ser vir da ciência, esse tipo de atitude, esse tipo de prevenção, protocolo, a gente tem mais que respeitar, torcer muito para que dê tudo certo. Mas como eu sou um cara chato, eu vou fazer uma pergunta chata. Vamos lá. Eu já falei na minha primeira pergunta até agora sobre a irresponsabilidade do jogador de futebol. Porque isso está acontecendo também na Europa. Não pensa que é coisa só de brasileiro, não. Na Europa está acontecendo também. Mas o senhor conhece o Brasil tão bem quanto eu. Sabe que nós temos assim alguns sintomas de euforia ou de revolta muito grande em determinadas situações. E, às vezes, existe aquele jeitinho nacional de fazer as coisas. O senhor não teme que, ao longo de uma competição tão longa quanto o Campeonato Brasileiro, alguém possa usar os artifícios do protocolo para benefício próprio? Eu vou dar um exemplo claro para o senhor entender o que eu estou querendo dizer. Meu time vai cair para a segunda divisão. Se eu meter 7 caras lá do meu time, tudo com, sei lá, com algum tipo de problema que não possa participar do jogo, eu adio o jogo. Vou levar vantagem. Veja, ele tem que passar por alguns crivos. Vai dizer, olha, meu jogador está com isso, tá bom, deixa eu ver o exame do seu jogador. Essa é a primeira coisa. Primeiro, nós temos que ver o exame. Segundo, vamos pegar o contrário, que ele quer escalar alguém que esteja com alguma... Também não vai passar no crivo da temperatura. Ele teria que estar assintomático no crivo, o médico assinar antes e ainda quando chegar nós vamos medir. Outro dia me perguntaram, falaram assim, olha, mas o time de futebol não vai precisar medir a temperatura quando chega, porque eles já vão mandar para vocês o questionário. Eu falei, vai precisar sim, todo mundo vai precisar. Se eu for lá, tem que medir. Se for presidente de clube, desde que esteja credenciado. Se não tiver com credenciado, meu amigo, não tem esse jeitinho. Eu diria que da zona sensível. Não entra, mas não entra e nós não vamos nem conversar, porque é diferente de dizer, nós queremos fazer isso para não atrasar o jogo, para ser melhor, para tudo mais. Não, isso é questão de saúde, nós estamos tratando coisa séria, então não entra. Ele vai estar credenciado, vai estar lá, tanto que está previsto, a gente não adianta muito, mas vai estar em cada auxiliar, cada técnico de enfermagem vai estar medindo a temperatura, vai ter um segurança do lado, orientado, e todo mundo vai. Não entra, não entra. Outro dia perguntaram, mas será que 37,7, 37,6 não dá para deixar o ar? Mas não entra, não entra. Da nossa parte... Mas, doutor Pagura, deixa eu só criar uma situação aqui. Vai lá. O senhor está lá com o termômetro da CBF. Você quer punição, né, Seródio? Você quer punir, né? O doutor Pagura está lá com o termômetro da CBF. Eu estou lá no meu time. Eu estou com o meu termômetro. Aí o meu melhor jogador, o doutor Pagura, 37,8. É o dele que vale. Ele fala assim, amigo, o meu está com 35. Então você pega o seu e vai para casa com o seu, porque aqui vale o meu, entendeu? É o oficial. Aqui vale o meu. Olha, eu entendo o que você disse, que, concussão, aqui lembra? Você lembra da concussão cerebral? O que eu fiz? Eu fiz o médico assinar embaixo. A hora que o médico põe a assinatura dele lá embaixo, ele não é só justiça desportiva, não, meu amigo. Ele tem o Conselho Regional de Medicina, ele tem a profissão dele. Quer dizer, você não ou pode... até mais depois, né? Qualquer coisa. Então, tem que testar uma coisa nesse sentido. Olha, o Brasil dá jeitinho, mas eu acredito, a gente nunca sabe. Pode ser que a hora que passe essa pandemia, volte tudo como é normal, mas o pessoal está amedrontado. Mas não vai dar, você não vai pegar o indivíduo jovem. Por isso que eu digo, nós vamos deixar todo mundo. Como é que eu vou deixar esse grupo que já teoricamente ficou em quarentena? Eu vou botar de novo todo mundo fechado, isolado. Isso aqui não funciona. Então, minha medida é a seguinte: o clube é responsável da porta, da hora que ele me entrega o jogador lá na parte sensível. Na hora que ele chega no zona sensível, o responsável sou eu. Não tem médico, não tem presidente, não tem... Isso, realmente, a gente tem apoio total do nosso presidente. Quer dizer, é rígido. Por isso que eu não coloquei. Se você for ver nesse protocolo, o pessoal viu o negócio da bola, viu da flama, está escrito assim, olha, a área sensível será objeto de uma nova diretriz a ser formatada por todos.
Essa é a orientação médica. Agora você tem a diretriz que regula a orientação médica, e não vai. Não vai, então você precisa ir. Aí nós estamos falando de fraude. E fraude, se você vai lá, ou como é que o médico vai assinar alguma coisa que não houve? A gente sabe que tem pressões. Opa, com a história de trauma craniano, a gente sabe. Você viu, teve um caso aí, numa final de campeonato, que a gente viu, eu olhei, o goleiro desmaiou, perdeu a consciência. Não teve concussão, pode continuar no jogo. Depois, quando foi sorteado no doping, olha, não, precisamos levar para o hospital, porque ele não está muito bem, está sentindo dor de cabeça e tudo mais. Então, como tem histórias de que o juiz chamou, por trauma de crânio, chamou um médico, quando achou que ia ser expulso de time grande, aí gente bom, falou, olha, tira seu jogador, porque ele está na Colômbia, ele perguntou se está jogando com o Boca Júnior, quanto está o resultado. Aí ele chegou no cano, chegou no banco de reserva e falou para o técnico, temos que tirar ele. Ele falou, mas como? Ele está tão bem, para que vai tirar? Ele está tão bem, não sabia nem onde ele estava. Estava na Colômbia, não tinha ideia do que ia acontecer. Então, a gente realmente, não é que esteja vacinado, viu, Fábio, mas nós estamos atentos e a gente confia. A gente colocou muita responsabilidade no médico. O médico realmente não deve deixar fazer isso. Agora, se algum caso tiver 6, 7 jogadores, isso já aconteceu. O pessoal fala muito, é que a Covid é uma coisa mais séria. Você lembra da Copa América? Copa América, o Richarlison teve o quê? Teve cachumba. E aí, estava no meio da concentração. A única coisa que a gente tomou de cuidado para não ter problema lá, porque era um jogo contra o Paraguai, fizemos a sala de doping lá do teu amigo, Luiz. Pusemos a sala de doping separada, porque ali ia ficar muito próximo de contato. Se você for olhar no futebol, o contato de conversar e de ver que está muito perto não é muito, é no escanteio, é na coisa, que por isso que o pessoal falou que tinha que ter 15 minutos de contato. Não sei onde eles chegaram a isso, mas isso também já está caindo por terra. Então, se você tiver... Aí a gente vai precisar de responsabilidade. O nosso país precisa assumir que tem que ter responsabilidade civil. Todo mundo precisa ser responsável. Eu sempre falo, não pense que agora abriu, que você vai sair daí, opa, vamos jantar, vamos bater, abraço. Não, é sair de máscara, lavar a mão, álcool gel, todas aquelas coisas que a gente tem. Eu entendo a sua preocupação, não é só sua, não. Ela é nossa, por isso que tem uma regulamentação disso que a gente está participando juntos e que está extremamente rígida vai ser. Eu entendo, viu, doutor? Foge ao nosso controle, Quartarolo, mas os times que viajam, principalmente para o sul do país, Nordeste, adoram uma churrascaria depois do jogo. Eu também adorava mais antigamente, que agora não como quase mais nada, prefiro comer em casa. E como disse o doutor... É que tem dirigentes que usam a churrascaria para deixar o cara mais feliz no jogo. Sim, mas eu continuo no isolamento, quem puder ficar em casa, fique, acho que vai demorar para voltar ao normal. O nosso normal, não sei se vai ser o normal de antes, e agradecendo, desejar ao doutor Jorge Pagura, que é uma figura importantíssima, imponente nesse meio. Eu acredito, viu, doutor, talvez eu seja um cara inocente ou otimista. A grande maioria das pessoas que eu conheço são boas pessoas, com defeitos, é claro. Eu sou um cara com defeito, Fábio Seródio tem defeito, todos nós temos. Aliás, eu costumo dizer que toda relação é boa se tem mais virtude que defeito. Quando inverte que é o problema, né? Agora, eu acho que isso, tudo que o Seródio está preocupado, o senhor também deve estar preocupado, a gente, o chamado jeitinho brasileiro é mais uma exceção, porque a grande maioria tenta fazer a coisa certa. Então, tomara que seja assim e que o mundo melhore mesmo, né? Eu só tenho a agradecer, tomamos uma aula aqui do que vai ser. Esse protocolo a gente já tinha conhecimento, o próprio Solera, conversei muito com ele, e a gente tem recebido algumas coisas, realmente é muito bem feito. Mas é aquilo que o senhor falou, de qualquer maneira vai ter momento que vai ter que mudar alguma coisa já na hora, porque é muito dinâmico. Esse maldito desse Covid, ele parece o Garrincha, a gente sabe do lado que ele vai sair, mas ainda não sabe como vai parar, e ninguém consegue pará-lo. Meu caro Seródio, dê um abraço forte do Dr. Jorge Pagura, eminente médico aqui em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, que é realmente uma referência. Temos grandes hospitais no Brasil, felizmente, e o homem que está dando um jeito lá no departamento médico, comandando esse lado também dos médicos da CBF, que é uma coisa muito importante. E pelo que ele falou, né, está com conhecimento profundo de causa, e eu espero que a gente, pelo menos, comece a empatar com esse vírus, que estamos tomando de goleada, Seródio. E você falou no monte de cara que esqueceu, o doutor Pagura é neurocirurgião, Sim. ele foi
secretário de Saúde em São Paulo, foi secretário do Esporte do Estado de São Paulo e também curador da Dona Rosana. Fazer os quadros da Dona Rosana. Eu vou aprender a fazer um curso coach com ele para ajudar a Dona Cristina. Obrigado. Essa curadoria minha é o contrário. Por enquanto ainda não vi o retorno, mas tudo bem, vale realmente o investimento na área. Mas eu queria agradecer aí o Quartarolo, que eu chamo de Luiz, porque a gente conhece há muito tempo. Verdade. O Cerônio, que eu chamo de Fábio, mas foi muito agradável estar com vocês. Eu estou sempre à disposição e eu costumo ter uma frase que eu sempre digo: você quer errar em saúde ou na medicina, faça concessão. Você pode fazer qualquer concessão, operar fora de hora, fazer concessão de preço, fazer concessão disso, mas não faz concessão de conduta. Se você fizer concessão de conduta, você seguramente vai errar. E isto a gente deixa muito claro. Este é o norte que tem a Comissão Médica de Combate à Dopagem da CBF, que eu tenho a maior honra de presidir. Essa é uma orientação que é apoiada em toto pelo nosso presidente Rogério Caboclo e nós vamos seguir. Nós vamos seguir e a gente tem certeza que nós vamos ter esses escapes. Não vai evitar um pagode ou churrasco, não vai dar, faz parte inerente do futebol brasileiro, como alguns outros costumes devem fazer do futebol europeu. Então, mas nós vamos ter aí, tenho certeza que nós estamos trabalhando para a volta do futebol, é importante. E tem uma coisa muito importante também, que a gente diz o seguinte: o nosso consumidor, que é o futebol, a princípio, ele não vai precisar ir à loja, ele vai assistir de casa. Então, por isso é importante também o papel da imprensa nesse momento, e que a gente possa retornar, primeiro, com segurança, sem público, e que logo, logo a gente possa retornar, não é só no futebol, as nossas atividades normais. Eu também estou indo, opero, eu volto para casa, faço teleconsulta, quer dizer, mudou o mundo não vai ser mais o mesmo, nós não vamos sair na rua, falou, hoje o vírus foi embora, arruma uma mala e foi embora e nós podemos fazer o que quiser. Não, é o cuidado sempre, principalmente quando você está numa faixa etária maior, de faixa de maior risco, tem algum outro tipo de comorbidade, que a gente sabe que 80% vai passar bem, mas 20% tem complicações e nós não podemos bobear em nenhum desses sentidos. Eu agradeço demais, foi muito bom. Um papo agradável, como sempre, não podia deixar de ser. Eu estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Um abraço, seja feliz. Para vocês também. Obrigado, doutor Pagura. Aí está, mais um grande personagem nessa série de entrevistas que a gente tem feito, tem trazido jogadores, ex-jogadores, treinadores, e hoje trouxemos alguém muito ligado à medicina, um cara top da medicina brasileira e também medicina mundial, que pode nos ajudar muito nesse momento de pandemia. Um abraço a ele, um abraço a você também, Seródio. Um abraço para você. Lembrando, você, por favor, pode acompanhar a gente também no nosso site, www.futebolemrede.com.br. Estamos no Facebook, como vocês notaram, também no Spotify. Você pode acompanhar o Futebol em Rede no banheiro, no motel, em qualquer lugar, não tem problema nenhum. E não esqueça de se inscrever no canal do YouTube Futebol em Rede. Um grande abraço. Tchau, Quartarolo. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.